Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite professora, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a violência no contexto escolar e esse trabalho foi feito por mim, Rafaela, pelo Jean, que fez a edição do vídeo, pelo Oswaldo, que vai fazer a nossa conclusão. Como eu havia comentado nas aulas anteriores, nós optamos por trazer uma convidada para falar sobre o assunto. O nome dela é Maria Brix, ela é terapeuta ocupacional na Rede de Educação Municipal de Caraguatatuba e nós optamos por falar sobre a violência contra a pessoa com deficiência na escola. Ela tem propriedade para falar sobre isso porque ela atende essas crianças que sofrem abuso, então acredito que ela tenha bastante conhecimento para transmitir para nós. Eu espero que todos prestem atenção, é um vídeo bem explicativo e que vai trazer bastante aprendizado. Desde já eu agradeço a presença de todos, a participação, espero que vocês gostem. A seguir a gente vai colocar o vídeo para passar. Olá, turma de Educação Física! Espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Eu sou Maria, terapeuta ocupacional e atuo com crianças com deficiência que estão matriculadas na rede regular de ensino de Caraguatatuba. E hoje, a convite da Rafaela, do Jean e do Oswaldo, eu vim falar um pouquinho, o que é muito difícil para mim, porque eu adoro falar, sobre um tema que é muito importante, que é a violência contra a pessoa com deficiência em ambiente escolar. Primeiro, nós temos que entender e conhecer quem é essa pessoa com deficiência. Não é o deficiente, o doidinho, o incapaz, o que tem probleminha, mas sim a pessoa com deficiência. De acordo com a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência de março de 2007, são indivíduos que apresentem quaisquer impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, onde as mais comuns são visão e audição, os quais, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. No Brasil, cerca de 24% da população convive com algum tipo de deficiência. Segundo a ONU, esta população tem 1,5 vezes mais chances de ser vítima de abuso sexual e de 4 a 10 vezes maior probabilidade de vivenciar maus tratos durante a infância. Mas por que a pessoa com deficiência se torna um alvo tão fácil da violência? Um dos pontos mais importantes é o capacitismo, que é a discriminação, crença e o julgamento prévio de que a pessoa com deficiência é incapaz, ou que a fuga dos padrões normais as torna inaptas para as atividades na sociedade, fazendo criar assim uma relação onde o normal é superior, exercendo um poder sobre a pessoa com deficiência, que na verdade não existe. Capacitismo é puro preconceito. Outro ponto é a não valorização da fala, da escuta desses indivíduos, por serem muitas vezes invisíveis à sociedade, havendo ainda vergonha dos familiares e conhecidos, que talvez por uma superproteção ou por medo acabam optando pela recusa do indivíduo. Um outro ponto muito importante é que ainda neste ano de 2021 há muita ignorância e falta de informação sobre as leis que protegem esta população. Também porque, muitas vezes, os serviços de denúncia não são divulgados ou não estão aptos a atender esta população, seja por barreiras físicas ou atitudinais. E isso também é configurado como violência institucional ou estrutural, quando o Estado não assegura os direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, você consegue imaginar se todas as delegacias possuem um intérprete de Libras? Se não, como uma mulher surda pode denunciar um abuso? A pessoa acaba sofrendo uma violência ao tentar denunciar outra violência.
Dentre os tipos de violência, as mais comuns sofridas pela pessoa com deficiência são a negligência, que, por exemplo, é a recusa de dar alimentação, não dar a medicação corretamente, ausência de cuidados pessoais, abandono, a violência física ou psicológica. Nós também temos as violências e abusos sexuais, que envolvem muito além do estupro, mas a recusa na educação sexual, a não identificação da sexualidade da pessoa com deficiência e um controle de natalidade ou esterilização forçada. A violência institucional, como falamos anteriormente, a violência social, que é o não reconhecimento da pessoa com deficiência como sujeito com direitos, e a violência patrimonial, que é a apropriação indevida dos benefícios que essas pessoas têm direito, como, por exemplo, o BPC. Quando trazemos essa discussão para o ambiente escolar, nos deparamos com inúmeros casos de discriminação, bullying, abuso psicológico, agressões físicas, negligência por parte de colegas, familiares e profissionais da educação, ou seja, toda a comunidade escolar. Quantas vezes, infelizmente, eu me deparei com uma criança falando que não ia brincar com a outra no recreio porque ela tem um problema, ou porque a mãe e o pai falaram que aquilo poderia ser contagioso, ou um cuidador perder a paciência e acabar manejando a criança de uma forma incorreta, mais forte, ou o professor não dá direito àquela criança a escolher, não dá acesso a atividades adaptadas. A inclusão do aluno com deficiência na escola regular enfrenta uma oposição das próprias instituições, com discursos sustentados por argumentos preconceituosos, o próprio capacitismo e, o que é pior, com a justificativa de proteção contra a violência. Não matricula ele aqui porque ele vai sofrer bullying, as outras crianças podem bater nele. E, novamente, a criança sofre uma violência, que é a recusa da matrícula, ao ser protegida de outras violências. A inclusão escolar é um direito e promove, entre muitos outros aspectos, a possibilidade de amadurecimento emocional, desenvolvimento da autonomia, pela convivência com as singularidades de cada aluno e cada professor. Não podemos nos esquecer, as crianças aprendem imitando. Não pode haver uma inclusão com ressalvas, onde o leve pode ser matriculado e o severo não. Atualmente, segundo a lei federal, a escolha sobre a matrícula na rede regular ou em uma escola especializada é da família, e as instituições não podem negar matrícula. Como eu falei, isso se configura crime. A inclusão escolar não é fácil, dá trabalho e requer mudanças no espaço físico e nos comportamentos e nas atitudes. É a escola quem tem que mudar para aceitar o aluno e não o contrário. Mas é muito possível. E isso começa por nós. Quando eu falo inclusão escolar, quantos de nós pensamos em professor ao invés de aluno? Quantos imaginaram alterações ambientais e atitudinais voltadas a atender o professor com deficiência? É difícil imaginar, né? Mas cuidado, porque o capacitismo mora aí. Tudo que é possível trabalhar dentro de uma unidade escolar faz parte da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e está na Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015. É o direito de trabalhar e garantir dignidade, liberdade de escolhas e autonomia e igualdade de oportunidades. Então, eu proponho a todos vocês a pensarem: se eu tiver, ou melhor, quando eu tiver algum aluno com deficiência em ambiente escolar, o que eu posso fazer para garantir esses direitos? Que tal uma Olimpíadas Estudantis, ou mesmo durante as aulas regulares, eu incluir esportes adaptados? É por causa de um aluno, daquele aluno com deficiência? Não, é por todos os alunos, por toda a comunidade escolar. Todo mundo vai sair beneficiado. Bocha é tão legal
vôlei sentado, corrida de par. Não é sobre colocar o aluno com deficiência ali na torcida apenas, mas colocá-lo como protagonista. Bom, pessoal, não é só isso, mas eu vou ficando por aqui. Vou deixar meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Foi um prazer falar com todos vocês e eu estou à disposição caso queiram conversar mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos relacionados. Muito obrigada! Olá a todos que estão assistindo o vídeo. Eu vou concluir o vídeo da professora, o vídeo que foi mostrado anteriormente da professora explicando sobre a violência, né? Eu vou falar um pouco da conclusão do que eu consegui ver sobre o vídeo e meu grupo conseguiu ver sobre esse vídeo e sobre o tema que a professora pediu. Nós vemos que há muitos tipos de violência hoje, né? Que o tema que a professora pegou anteriormente foi sobre violência com deficientes físicos. E a gente viu que há várias formas de violência e são violências que são muitas vezes mascaradas, mas que elas existem, elas são reais e que esse tipo de violência pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças com deficiência, que já são bastantes, né? São muitas crianças com deficiências hoje em dia no Brasil e esse tipo de violência pode atrapalhar no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal, mental e outros aspectos também, e que as escolas têm que se adaptar à criança com deficiência, não ao contrário, como muitas escolas hoje querem, né? Elas querem que as crianças se adaptem à escola, mas no caso é a escola que tem que se adaptar à criança. E esse vídeo conseguiu abrir nossa mente sobre esse tema, que eu era um pouco leigo sobre isso, e esse vídeo conseguiu abrir meu conhecimento sobre as crianças com deficiências e vimos que muitas vezes existem várias formas de violência, né, como a negligência, o descaso, o abandono. Então tudo isso acaba sendo uma forma de violência e através da educação e também da sensibilidade, da empatia, podemos resolver esse problema, né, que é a violência contra as crianças com deficiência e também as crianças em geral, né. E assim a gente conclui aqui o nosso vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, do que a gente propôs aqui. E muito obrigado a todos.